Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença do professor Leandro Carvalho, de Filosofia, e da professora Viviane Soares, de História. Sejam bem-vindos, professores. Participe você também dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você envia as suas dúvidas, nós vamos relembrar mais alguns conteúdos das aulas de hoje. Professor Leandro, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Cláudia? Boa tarde. Boa tarde. Diga pra gente quais foram os temas de filosofia hoje, professor? Sim, nós tivemos uma aula para o segundo ano do ensino médio, cujo tema foi Notas sobre a Existência. Nós procuramos retomar uma importante corrente filosófica, uma importante escola de filosofia chamada cinismo. Em seguida, para o terceiro ano, uma continuação da aula de Gottfried Leibniz, pensador alemão, onde nós retomamos duas dimensões do conhecimento científico, as vertentes do empirismo e do racionalismo. E, finalmente, na aula intitulada O Indivíduo e Seus Iguais, nós tratamos de um problema filosófico amplamente discutido, que é o problema da liberdade. Ótimo, não vai ser bom hoje. Vamos lá. Professora Vivi, tudo bem? Tudo bem, Cláudia. Tudo ótimo. Conta pra gente em história o que vimos hoje. Então, Cláudia, nós tivemos uma aula... Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Nós tivemos uma aula sobre o estado de bem-estar social no Brasil. Então, nós falamos desde o primeiro estado de bem-estar social, né, como que isso aconteceu, as suas principais características, e depois a gente fez uma análise na história, né, do Brasil, ao longo dos anos, né, em vários períodos, como é que a gente teve aí essas características de estado de bem-estar social. Ótimo, então agora que nós já relembramos os temas, nós vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos lá, segundo ano. O que significa a palavra cinismo no contexto da filosofia? Será que é o mesmo significado que ela tem no senso comum, indicando falta de caráter ou falsidade? Não, definitivamente não é o caso. Tá? A palavra cinismo, tal como ela é utilizada para fazer referência a essa escola de filosofia que acontece no mundo antigo, ela traz o seguinte significado, seria a tradução do grego para a língua portuguesa de semelhante a um cão. E por que traduzir essa semelhança do cão para apontar uma escola de filosofia? Vamos lembrar que Diógenes, o representante maior desse modelo de pensamento, ele via no desapego, no profundo desapego às questões materiais e de valores no sentido de poder, riqueza, glória, etc., ele via no desapego a essas questões o grande ideal de felicidade, ou o caminho pelo qual se pode conquistar a felicidade. Então, se há um ensinamento importante que o cinismo deixa para a gente, que a escola cínica deixa para a gente, é justamente esse. Quanto mais você se desapega desses valores superficiais, mais você está no caminho, digamos assim, da felicidade. Só relembrando que naquele momento em que florescem diversas escolas de filosofia, e o cinismo é uma delas, preocupadas com os valores morais, a gente está vendo um momento de transição das escolas de filosofia que começam, a partir do momento da democracia grega, a se preocupar muito mais com o conhecimento elaborado. Então a gente vai ter uma ética elaborada também a partir de critérios racionais, e é da qual participa, por exemplo, a escola cínica. Entendido, muito bem explicado, professora. Obrigada. Primeiro ano, como podemos definir estado de bem-estar social, professora? Então vamos lá. Bom, o estado de bem-estar social, ele é conhecido como um estado assistencialista. Mas a questão principal é o que esse estado ele oferece, né? Qual o papel que esse estado vai desenvolver? A diferença do estado de bem-estar social para os outros estados é que ele reconhece, né, algumas ações, né, por exemplo, os direitos, né, de fornecer saúde, educação, né, isso como um direito do cidadão. Então, não é que o Estado ele está oferecendo algum benefício, na verdade, ele está resguardando os direitos do cidadão.
Então, esse Estado, ele pode interferir nas questões econômicas, né, nas questões aí políticas, né, nas questões sociais, tendo como um objetivo maior garantir ao cidadão uma melhor qualidade de vida, ao acesso a esses direitos. Então, é um Estado que vai compreender isso como um direito e, por isso, ele vai interferir, né, visando um equilíbrio e a promoção desses direitos aos cidadãos. Entendido, muito obrigada. Porque agora nós vamos responder ao Luiz Fernando. Um abraço, Luiz Fernando, do Colégio Martins Pena, que está sempre conosco. Ele é de Nova Iguaçu, do 7º ano. Professor, as máquinas e os robôs podem causar um problema no desemprego humano? Excelente pergunta, Luiz Fernando. Muito obrigado pela sua participação. E muito legal saber que você é tão empenhado nessas questões. Vamos lembrar, Luiz Fernando e demais colegas, vamos lembrar que as máquinas, elas são extensões da capacidade humana de produzir, né? Eu já dei esse exemplo em aula, mas esse microfone que eu utilizo nesse momento me permite que a minha voz, mesmo falando num tom de voz que poderia ser ouvido aqui nesse estúdio, ela pode chegar a qualquer lugar do mundo, se você estiver acessando pela internet, por exemplo, né? Qualquer máquina, qualquer tecnologia, portanto, são extensões da capacidade humana de produzir, de pensar, de agir, etc. E aí a gente retorna para uma discussão ética. Por quê? A capacidade humana de agir, ela se dá no sentido positivo e no sentido negativo. Desse modo, eu posso utilizar uma faca para alimentar um grupo de pessoas, né, cozinhando, por exemplo, ou eu posso utilizar uma faca para prejudicar alguém, para ameaçar ou eventualmente até ferir uma pessoa. Retomando então a sua pergunta, para responder, robôs e máquinas podem contribuir muito positivamente e têm contribuído muito positivamente para a vida humana na Terra. Basta lembrar que a capacidade de produzir alimentos, o professor falava no bloco anterior, a capacidade humana de produzir alimentos, ela aumenta muito mais com a mecanização, portanto é mais alimento disponível para as pessoas, mas por outro lado ela sim pode prejudicar, haja vista a nossa capacidade de utilizá-las para má conduta, por exemplo, para acumular alimentos e não distribuí-los. Perfeito. Primeiro ano, o que o estado de bem-estar social oferece aos cidadãos? Então, na primeira questão a gente já tocou um pouco, né, no assunto ao dizer que ele vai permitir, né, que alguns direitos sejam garantidos. Então, a gente pode dar exemplos aqui desses direitos, a gente pode falar, né, da questão da saúde, da educação, né, a uma previdência, a segurança no trabalho. Então, esse Estado, ele tem que empreender meios para que esses direitos se efetivem. E falar de meios para que se efetivem não é somente constar na nossa Constituição, né? Porque se for para a gente fazer um histórico das nossas legislações, a gente vai entender que desde a nossa primeira Constituição, as pessoas já são entendidas, né? Elas já têm aí, né, reconhecidas como portadoras de direitos iguais. E nós sabemos muito bem que na prática, muito diferente do que está previsto ali, nós não tínhamos direitos iguais, muito pelo contrário, né? A gente sabe que grande parte da população não tinha acesso aos direitos mais básicos. A gente pode falar da população de ex-escravizados, né? Muitas pessoas que não tiveram aí um processo de reinserção na sociedade, né? de acesso a bens, né? E a direitos. Então, ao longo da nossa história, a gente entende isso, né? E a gente entende também que há um crescimento na oferta desses direitos, né? Por exemplo, o direito à educação. A gente percebe que durante a Era Vargas, ou na Constituição de 1934, a gente já tem uma ampliação nessa questão. O direito à saúde, por exemplo, a gente pode falar da criação do SUS, que isso vai acontecer, né, a partir da nossa Constituição de 1988, né, e se efetivar a partir de 1990. Então, a gente tem aí uma série de direitos ligados à condição de vida e dignidade humana, né, que vão incorporar saúde, educação, né, bem-estar social, questão do trabalho, e que o Estado ele pode intervir, né, para que essa oferta ela se concretize na realidade dos seus cidadãos. Entendido. Vamos lá. Terceiro ano. Não é errado pensar que uma pessoa livre precisa ter responsabilidade?
se eu sou livre, posso fazer o que eu quiser, não é? É importante a gente pensar, quando a gente está discutindo o problema da liberdade, num equívoco muito comum de acontecer entre todas as pessoas que se debruçam sobre esse tema, e na juventude isso é ainda mais fácil de acontecer, é o equívoco de achar que a liberdade consiste em acreditar que se pode fazer tudo aquilo que se deseja. A gente precisa recordar, e nós já estamos no século XXI, que há praticamente mais de 150 anos atrás, os movimentos científicos, os movimentos humanistas já têm elaborado a compreensão de que há determinantes, inclusive inconscientes, que nos condicionam, que nos orientam no nosso comportamento. Portanto, é errado dizer que não devemos ter responsabilidades ao tratar do problema da liberdade. Até porque, vamos lembrar de um conhecimento ainda anterior a esse, que nos sinaliza de que a sociedade só pode contratar entre os seus iguais, ou seja, só pode haver um pacto social, na medida em que você abre mão de determinadas proteções para garantir a proteção de terceiros. E esse terceiro abre mão das suas próprias proteções para garantir a sua própria. É nesse sentido que a coesão social se estabelece e se consolida. Portanto, falar de liberdade jamais vai ser o contrário ou a antítese de falar da responsabilidade. Sartre já nos dizia que nós somos condenados à liberdade. Essa condenação, ela vem no sentido de uma responsabilidade por aquilo que fazemos. Certo, as duas coisas andam juntas, não é, professor? Sim. Primeiro ano, como surgiu o estado de bem-estar social? Bom, a gente fala, né, da aplicação, da efetivação desse estado de bem-estar social no contexto, né, que relaciona-se à questão da crise de 29 e da Segunda Guerra Mundial, mas isso é pensado anteriormente, né, o pensador que desenvolve essas questões, John Maynard Keynes, ele já vai falar muito, né, vai tratar muito dessa questão de um estado que vai intervir para promover, por exemplo, a redução da desigualdade, né, a redução da concentração de renda. Então, ele já vai defender a necessidade do Estado como regulador. Né? Então, se a gente observar as características, por exemplo, em um momento de crise, né, e há uma crítica, uma preocupação, porque você tem um efeito em cadeia, se você tem uma crise, você tem redução de investimentos, se você tem redução de investimentos, você tem menos desenvolvimento, por exemplo, se a gente falar de uma indústria, né, menos desenvolvimento aí tecnológico, vamos supor, ou menor produção também, isso acontece, porque a demanda ela se torna menor, então produz-se menos, e aí a gente consegue falar que produzindo menos e vendendo menos, você tem um alto índice de desemprego, e aí aquilo continua, porque as pessoas sem trabalhar, elas consomem menos, e aí você não consegue, né, resolver uma situação. É nesse ponto que a gente compreende a importância, por exemplo, de um Estado como regulador, né, um Estado que vai tentar esse equilíbrio. Nós podemos falar, então, especificamente da crise de 1929, que foi uma crise econômica, né, que gerou aí reflexo no mundo como um todo, né, e falar também a respeito da Segunda Guerra Mundial, como que ela vai aí alterar a situação de muitos países, né, e principalmente na Europa, que é palco da guerra. Então, a gente consegue perceber o desenvolvimento desse estado de bem-estar social, né, em países da Europa, e no caso na América do Norte, né, a gente sempre dá muito exemplo aí do plano do presidente Roosevelt, que vai assumir, né, logo após essa crise, que vai buscar no New Deal, que é um plano que vai falar de novos rumos, né? Ele vai buscar associar aí as ideias do Keynes para a aplicação de um projeto em que o Estado ele vai agir tanto tentando reparar as desigualdades, quanto o Estado vai agir investindo em indústrias, por exemplo, né, na criação de mais emprego, quando o Estado ele investe em obras públicas, quando ele reduz a jornada de trabalho e assim ele consegue duplicar os postos de trabalho, né? Então a gente dá exemplo, por exemplo, no Reino Unido e nos Estados Unidos que vão assumir, né, algumas características do estado de bem-estar social, justamente no momento pós-crise, pós-Segunda Guerra Mundial. Muito obrigada. E na era Vargas, tivemos ações de bem-estar social? Sim, a gente
né, pode apontar aí na era Vargas alguns momentos muito importantes, né, algumas ações muito importantes, principalmente, nós comentamos anteriormente, a questão da Constituição de 1934, em que são garantidas aí, né, uma série aí de direitos trabalhistas, né? Então a gente fala, por exemplo, da consolidação das leis trabalhistas no Brasil, que é um ponto muito importante, a questão também da educação como uma garantia, mas é muito importante a gente dizer que o Brasil, a gente nunca vivenciou, em todo o sentido do termo, né, a gente nunca teve um estado de bem-estar social formalizado, a gente tem as características, né, a gente tem governos que assumem, né, algumas características que correspondem ao estado de bem-estar social. Então, nesse sentido, pensar o governo Vargas e pensar principalmente os direitos trabalhistas, a gente pode dizer, né, que são características, sim, de estado de bem-estar social. Eu sempre gosto de dizer que é uma demanda da sociedade, né, não só uma boa vontade de Vargas enquanto presidente, mas é uma compreensão daquele contexto trabalhista, das manifestações de operários, das lutas que a gente tem, que essa Constituição, né, e durante esse governo a gente vai ter aí uma consolidação dessas leis que são direitos dos trabalhadores, né, mas que constar na nossa lei, né, isso faz com que a sua aplicação na prática ela seja mais possível, né, mais próximo da nossa realidade. Entendido. Segundo ano, para a doutrina cínica, a felicidade é equivalente à virtude? Não, não é uma pergunta, é uma afirmação. Para a doutrina cínica, a felicidade é equivalente à virtude. Essa ideia de felicidade é a mesma que a de Aristóteles, professor? Isso, vamos lá. Nesse ponto da reflexão, a coincidência entre a ideia de felicidade e a ideia de virtude, sim, né, coincidem tanto no cinismo quanto na base da ideia de felicidade do Aristóteles. E vamos lembrar o tamanho do Aristóteles do ponto de vista da filosofia. Você pode concordar com ele, pode discordar, mas nunca se pode passar ao largo do pensamento de Aristóteles para discutir filosofia. Eu queria retomar o gancho da professora Viviane, quando ela diz a respeito da organização do Estado na busca do bem-estar das pessoas, para refletir um pouco sobre o seguinte: qual é a virtude de um Estado? Né? Se a gente pensar nessa lógica da virtude como processo para a felicidade, a gente vai perceber que a felicidade é alcançar a melhor virtude possível. Se a gente pensar, por exemplo, nesse lápis que eu tenho na mão agora, qual é a virtude de qualquer lápis? É escrever. Mas se a gente pensar como Aristóteles, não é só escrever, é escrever bem, é escrever com perfeição. Qual é, portanto, a virtude do ser humano? Não é apenas a felicidade, mas a maior felicidade possível. Qual seria, portanto, a virtude do Estado? Dinamizar para que todas as pessoas alcancem a maior quantidade de felicidade possível. Só relembrando, né, a respeito da pergunta, cinismo e o Aristóteles, nesse ponto da questão, coincidem. Entendido. Primeiro ano. Qual a diferença de estado de bem-estar social e estado neoliberal? Excelente pergunta, né? Eu sempre gosto de fazer uma análise ao longo aí, né, da nossa história para a gente falar sobre isso, sobre o estado neoliberal, né? Porque o estado de bem-estar social, ele vai, né, se desenvolver e até mesmo, né, ser aplicado como uma crítica também ao modelo liberal, né? Modelo liberal clássico, que é um modelo que já tratava da não intervenção do Estado na economia, né? Já tratava a respeito de um mercado que se autorregularia. E quando nós temos, por exemplo, uma grande crise, como a crise de 1929, a gente tem muitas contestações a respeito da aplicabilidade desse Estado liberal, né? Como se ele fosse um modelo que não dá certo, né? Então, todas as situações provenientes dessa crise, elas são associadas ao Estado liberal, né? E o modelo liberal ele vai ser muito criticado, e é nesse momento que esse modelo de bem-estar social, que vai prever a intervenção do Estado, ele vai ser mais bem aceito, justamente porque torna necessária essa intervenção, essa regulação do Estado, essa oferta, né? Essa garantia desses direitos.
Por volta da década de 1970, nós vamos ver aí uma alteração, né, em que nós teremos uma série de críticas ao modelo de estado de bem-estar social, né, e a esse modelo de estado interventor, e a gente vai ter o desenvolvimento de ideias liberais, né, de novas ideias, mas no sentido de que são ideias que resgatam aquele liberalismo clássico. Portanto, o Estado neoliberal, né, que é o Estado que vem com um novo liberalismo, né, ou esse resgate ao liberalismo clássico, ele vai defender, né, em um outro contexto histórico, a partir da década de 70, que o Estado não seja esse Estado intervencionista. Ele vai mais uma vez reforçar a questão de que a economia, né, o mercado, ele deve se regular por si próprio, sem ter a necessidade do Estado. E entra todas aquelas leis de mercado, né, por exemplo, lei de oferta e procura, ou seja, né, não precisa alguém colocar preço, falar o que tem ou não tem que fazer, que o próprio mercado ele vai se restabelecer e os mais fracos, né, talvez não consigam acompanhar. Então, assim, privatizações, por exemplo, elas são muito fortes dentro de um Estado neoliberal. Se nós pegarmos na história do Brasil, um dos presidentes que tem mais nessa característica seria Fernando Henrique Cardoso, que vai ser o momento, né, que vão ser governos que vão investir muito nessa questão da privatização, né, e essa redução da intervenção do Estado. Ótimo, professora. Muito obrigada. Agradeço também ao professor Leandro, porque nós estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Ciências Humanas. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta diretamente para o seu professor. Eu quero lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, você pode assistir às nossas aulas quantas vezes quiser nas nossas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos professores, intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até a próxima!